juntos aprendemos mais da Palavra de Deus e eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias em Abacuque, capítulo 3, versículo 2. O livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Assim nos fala a palavra do Senhor em Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. E agora vamos abrir nossas Bíblias no Novo Testamento, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 11. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 11. Assim nos fala a palavra do Senhor. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. O primeiro texto que nós lemos do profeta Abacuque, ele ali se diz alarmado, porque ele havia recebido uma mensagem de Deus contra o seu povo. Uma mensagem de castigo de Deus a seu povo, porque eles haviam virado suas costas para Deus, abandonaram o relacionamento com Deus. Mas Abacuque ali, ele está orando, clamando a Deus, e ele faz um pedido, dizendo: aviva a tua obra, ó Senhor. E aqui em Romanos 13, versículo 11, Paulo está dizendo aos cristãos aqui de Roma: olha, uma vez que vocês estão vendo que a salvação de vocês está cada vez mais próxima, uma vez que vocês estão vendo que o fim dos tempos está cada vez mais próximo, é hora de vos despertardes do sono. Ou seja, ele está dizendo: acordem para a sua vida espiritual, para a sua vida com Deus. E eu gostaria então de levar a refletir sobre a necessidade de um avivamento pessoal. A necessidade de um avivamento pessoal. Primeiramente, então, nós precisamos definir o que significa um avivamento. Avivamento significa um acordar, uma renovação espiritual, uma volta para Deus, uma busca a Deus, uma humilhação diante de Deus, para que possamos ter a sua intervenção e o seu agir nas nossas vidas e nos nossos corações. Avivamento é um acordar, é uma volta para Deus, uma renovação espiritual, uma busca de Deus, uma humilhação diante de Deus, para que possamos ter a sua intervenção, o seu agir em nossas vidas e nos nossos corações. Mas certamente, quando nós ouvimos a palavra avivamento, nós imaginamos um grande avivamento que possa abranger todo o povo de Deus. E de fato, eu reconheço e creio que nós necessitamos de um grande avivamento que possa atingir todo o povo de Deus. Porque nós temos uma geração de cristãos que geram muitos escândalos, muito mau testemunho. O foco é material e não espiritual. É uma geração que não quer compromisso com Deus. É uma geração que não quer ter tempo de oração. É uma geração que não conhece a palavra de Deus. É uma geração que às vezes nem tem a palavra de Deus, porque hoje é tudo no celular. É uma geração que não aprofunda no conhecimento de Deus, não desenvolve o seu relacionamento com Deus. É uma geração que traz falsas teologias que não surgem da palavra de Deus. Então sim, eu acredito também que nós necessitamos de um grande avivamento. Mas não é sobre esse grande avivamento, de uma forma geral, que eu gostaria de te levar a refletir, mas sobre a necessidade de um avivamento pessoal. A necessidade de um avivamento pessoal. E por que nós necessitamos de um avivamento pessoal? Primeiramente, Jeremias capítulo 17, versículo 9. O profeta vai ali nos falar por meio do Senhor. O Senhor fala por meio do profeta. Assim diz o Senhor: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Primeiramente, o nosso coração, ele é chamado por Deus de enganoso, mentiroso. A tendência do nosso coração é de nos levar ao erro. E
é interessante que um dos maiores conselhos que é dado é o seguinte: siga o seu coração. E quantos problemas, quantas tragédias têm ocorrido simplesmente por seguirmos esse conselho: siga o seu coração. Mas o que a Bíblia nos revela é que o nosso coração é enganoso, é mentiroso, ele é corrupto, ele tende ao erro. E por isso nós precisamos dessa intervenção de Deus, desse agir de Deus nas nossas vidas, para que nós não sejamos conduzidos, guiados pelo nosso coração, que é enganoso, é mentiroso e corrupto. Mas não apenas a Bíblia revela que o nosso coração é enganoso, ele é corrupto, ele é mentiroso, mas Isaías 29:13 vai nos dizer também que a tendência do nosso coração é de ser religioso. Deus está dizendo por meio do profeta Isaías: o meu povo me honra com a sua boca, me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então essa é a tendência do nosso coração, é de se tornar religioso. Nós temos essa triste tendência de mantermos um relacionamento com Deus mecânico. Como assim? Às vezes nós deixamos nossas Bíblias por dias jogada, mas chega o dia de ir ao templo. Então nós pegamos a Bíblia e a levamos. Nós passamos dias sem ter comunhão com Deus, falar com Deus, orar a Deus. Mas basta um problema, uma dificuldade, nós queremos recorrer a Deus. Ou então vivemos numas orações mecânicas. Acordamos, estamos saindo, correndo para o trabalho. Deus abençoe meu dia. Começamos ali a almoçar e na quarta garfada lembramos de agradecer a Deus pelo alimento. Chegamos em casa, vamos para a televisão, fazer de tudo, redes sociais, deitamos cansados e quando já estamos quase dormindo, lembramos de Deus. Começamos a falar com Deus, mas logo nós dormimos. Então o relacionamento com Deus se torna um relacionamento mecânico, religioso, e Deus não quer religiosidade, Deus deseja ter intimidade conosco. Por isso, nós precisamos recorrer sempre a Deus, nos voltarmos sempre a Deus, para que o nosso coração não se torne religioso. Então a Bíblia revela que o nosso coração ele é enganoso, a Bíblia revela que o nosso coração também pode ser religioso, mas a Bíblia também vai nos dizer em Jeremias, por vários versículos, que o nosso coração também tende a ser duro ou insensível. Foi o que aconteceu com o povo de Deus. Um coração enganoso conduzia a um coração religioso e então se tornou um coração duro, um coração insensível à voz de Deus. Não deram ouvidos aos profetas de Deus, não deram ouvidos a João Batista, que foi o precursor de Cristo, não deram ouvidos a Jesus, o próprio Deus que se encarnou e veio à terra. João 11 vai dizer: veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Então tiveram corações duros, insensíveis. E se nós não tomamos cuidado, se nós relaxamos no nosso relacionamento com Deus, somos guiados por nosso coração enganoso, esse coração pode se tornar religioso, e se nós não cuidamos, ele pode se tornar um coração duro, um coração insensível, fechado para ouvir a voz de Deus e não permitir o agir de Deus. Então nós necessitamos de um avivamento pessoal, necessitamos de nos voltar sempre para Deus, de recorrermos a Deus para Ele trazer uma renovação espiritual em nossas vidas, porque o nosso coração é enganoso, o nosso coração tende a ser religioso e o nosso coração pode se tornar duro e insensível à voz de Deus. Mas então o que é necessário para um avivamento pessoal? O que é necessário para um avivamento pessoal? Primeiramente, é necessário um despertamento. É necessário um despertamento. Certamente, você tem na sua casa um espelho. E é nosso costume, eu espero que seja também o seu, de constantemente nos olharmos no espelho para sairmos de casa. Eu, principalmente, preciso sempre olhar no espelho, porque a minha tendência, a minha esposa sabe muito bem, é de sair com a camisa do lado avesso, às vezes é pegar uma meia de uma cor e uma meia de outra, então eu preciso estar sempre me vendo para que eu cuide da minha aparência. Agora, nós precisamos, assim como nós recorremos sempre a um espelho material, nós precisamos recorrer sempre à palavra de Deus como um espelho espiritual, porque o espelho físico vai revelar nossa aparência, nosso exterior, mas a palavra de Deus vai nos despertar, porque ela vai revelar o nosso interior, ela vai revelar o nosso coração,
coração e vai nos fazer então buscarmos a Deus, implorarmos sua ajuda, porque nós vamos reconhecer o que está dentro do nosso coração. O profeta Isaías, no capítulo 6, ele diz, ele narra, ele compartilha conosco que ele tem uma visão de Deus assentado no seu alto e sublime trono. É uma visão gloriosa, porque ele ali contempla os anjos voando ao redor de Deus. Ele vê ali os anjos cantando uns para os outros, os serafins: santo, santo e mais santo e santo é o Senhor dos exércitos. E quando ele contempla isso, ele vai dizer algo interessante. A sua reação é o seguinte: ele olha para dentro de si e diz: ai de mim, estou perdido. Sou um homem pecador, e os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos exércitos. O que é interessante é que se nós lemos o capítulo 5 de Isaías, nós vamos observar que Deus está usando o profeta para confrontar, para anunciar os pecados do seu povo. E ele está lhe dizendo: olha, ai daqueles que só pensam em acumular casas e mais casas, são gananciosos. Ai daqueles que acordam e vão beber o dia inteiro. Ai daqueles que são soberbos, que se acham sábios aos seus próprios olhos. Ai dos imorais, ai de todos os homens que praticam injustiça. Então ele está olhando os pecados, está confrontando os pecados de todo mundo. Mas quando Isaías contempla Deus, o espelho espiritual, ele contempla dentro de si, ele vai dizer agora: ai de mim. Olha, se nós formos olhar ao nosso derredor, nós vamos ser capazes de enxergar os erros das pessoas, os problemas que há ao nosso derredor. Mas antes de nós queremos denunciar, confrontar os erros, os pecados, os problemas ao nosso derredor, nós precisamos chegar ao espelho espiritual e permitirmos que Deus revele os nossos erros, aquilo que está no oculto do nosso coração, sermos despertados para que nós possamos então contar com o agir de Deus e a sua intervenção nas nossas vidas. O que é necessário para um avivamento pessoal? Em primeiro lugar, é necessário um despertamento. Mas em segundo lugar, é necessário também um quebrantamento. Olha, toda a palavra de Deus, ela nos chama a um quebrantamento. Que nós possamos reconhecer que somos pecadores diante de Deus. E olha, é interessante que as pessoas tendem a buscar ser perfeitas. E não há problema nisso. Nós precisamos buscar sempre sermos os melhores possíveis. Porém, Deus não nos cobra perfeição. A Bíblia revela que a perfeição vai ocorrer um dia na eternidade com Ele. Aqui nessa terra, enquanto nós vivermos, por mais que nós a buscamos, jamais alcançaremos. Nós não vamos ser perfeitos aqui. E Deus, Ele não cobra perfeição porque Ele conhece, Ele sabe das nossas fraquezas. Mas o que Deus exige de nós é que nós possamos ser constantemente quebrantados em sua presença. Reconhecemos os nossos pecados. Davi diz no Salmo 51 que Deus não quer sacrifício. Sacrifício agradável a Deus é um coração quebrantado, um coração contrito na sua presença. Isso agrada a Deus. 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Oséias 6,1 diz: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida e Ele mesmo a ligará. Nós observamos que Jesus conta uma parábola do fariseu e do publicano. O fariseu representa os religiosos da sua época e o publicano está representando os pecadores da sua época. E ele diz que os dois vão ao templo com a mesma intenção, que é de orar a Deus. Mas ali o fariseu religioso, ele vai começar a orar e dizer: Senhor, eu te agradeço porque eu não sou como esse publicano, como esse pecador. Eu jejuo tantas vezes por semana, eu dou dízimo de tudo que eu ganho, eu sou bom demais, sou moral demais, tenho uma moral muito boa. Ele está se exaltando. Mas Jesus vai dizer que aquele homem pecador, aquele publicano, que era um homem não bem visto pela sociedade,
ele então nem tem a capacidade de levantar ali os seus olhos aos céus, mas ele só está batendo no peito e clamando: tem misericórdia de mim, ó Deus, que sou pecador. Tem misericórdia de mim, que sou pecador. E Jesus conclui essa parábola, essa história, de uma maneira que os religiosos da sua época poderiam ficar indignados, porque Jesus vai dizer: sabe quem que voltou para casa justificado? Não foi o fariseu, o religioso, mas foi aquele publicano, aquele pecador, porque ele se humilhou diante de Deus, ele reconheceu o seu pecado. Tiago nos convida no capítulo 4, ele diz: humilhai-vos na presença do Senhor, afligi-vos, chorai, lamentai, por causa dos seus pecados. Então nós observamos que a Bíblia nos convida o tempo inteiro ao quebrantamento. Daniel, a vida dele é exemplar, e eu costumo dizer que nós não temos na Bíblia algum versículo que vai apontar algum erro da vida de Daniel. Certamente ele tinha erros porque ele era pecador como todos nós. Mas a Bíblia não esconde o erro, o pecado de ninguém. Nós observamos os grandes personagens da Bíblia, quando eles erravam, quando eles vacilavam e pecavam, Deus deixou registrado. Mas Daniel nós não temos nada. Mas a Bíblia vai nos dizer no capítulo 9 de Daniel, que Daniel mantinha suas orações diante de Deus, e as suas orações não eram pedindo nada para si, mas era simplesmente dizendo: Deus, tenho pecado, a nação tem pecado contra ti, Senhor, nos perdoa, Senhor, tenha misericórdia de nós. E olha, isso tem falado muito ao meu coração. Quantas vezes nós vamos à presença de Deus e nós só queremos pedir, pedir, pedir. Não que isso é o problema, porque Ele nos convida a pedir sim. Mas nós precisamos, antes de tudo, em nossas vidas, pedir misericórdia. Pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Reconhecemos quem somos diante de Deus, que nós precisamos dele, que nós não temos nada, não fazemos nada, não alcançamos nada se não for pela ajuda do Senhor. Nós precisamos nos quebrantar diante de Deus. Precisamos chegar diante de Deus e nos rendemos verdadeiramente aos seus pés. Deus deseja isso das nossas vidas. Ele não quer perfeição, Ele quer quebrantamento da nossa parte. E quando nos quebrantamos diante dele, nós podemos contar com o seu agir, com a sua intervenção nas nossas vidas e nos nossos corações. O que é necessário para um avivamento pessoal? É necessário quebrantamento, é necessário despertamento, mas em último lugar, é necessário um fortalecimento. Olha, nós somos humanos, e como humanos nós somos limitados. Nós cansamos, nós temos muitos desafios diariamente, temos nossas responsabilidades e nós podemos cansar. Nós vivemos num século cheio de doenças emocionais, depressão, estresse, ansiedade. Isso tem assolado a nossa geração. E nós estamos também, podemos também cair nessas coisas. E às vezes nós podemos até mesmo desanimar do nosso relacionamento com Deus, do nosso serviço a Deus. Paulo diz em 1 Coríntios 15:58, sejam sempre abundantes na obra do Senhor. E pode ser que nós estamos desanimados de fazer a obra do Senhor. Como então que nós vamos ter um fortalecimento? Quando nós buscamos a ajuda de Deus, o favor de Deus, o fortalecimento que vem da palavra de Deus. Jesus falou, quando ele foi tentado no deserto, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A Bíblia, ela é o nosso alimento espiritual, é o nosso pão espiritual. E nós precisamos nos alimentar dela, nos fortalecer nela. Era o fortalecimento de Jesus, e se Jesus buscava fortalecimento no Pai, nós também precisamos buscar esse fortalecimento espiritual, para que Deus possa nos fortalecer diante das fraquezas, diante dos desafios, diante das responsabilidades. E nós temos o salmista, que ele diz lá no Salmo 1, versículo 2, o prazer daquele que serve a Deus está na lei do Senhor, na palavra do Senhor, e nela medita de dia e de noite. O salmista do Salmo 119, versículo 97, vai dizer, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia.
Deus está encorajando Josué porque ele está ali receoso de liderar o seu povo. Moisés havia morrido. Então Deus vai dizer: Josué, seja forte e corajoso. Medita na minha lei de dia e de noite. Então era isso que ia trazer coragem para ele vencer seus desafios, vencer seus medos. Era meditar, se alimentar com a palavra. Salmo 119, versículo 11, o salmista diz: guardo no meu coração as tuas palavras para eu não pecar contra ti. E eu gosto de Provérbios 17, 22, que diz que o coração alegre é bom remédio, é uma saúde para o corpo, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Às vezes até o nosso corpo físico pode ser comprometido devido ao nosso estado espiritual. E às vezes nós não estamos cuidando do estado do nosso espírito. Isso faz adoecer o nosso corpo físico. Mas a Bíblia vai dizer que ela é a nossa força. Ela nos sustenta, ela nos fortalece. E eu gostaria então de deixar como ilustração, como eu deixo para muitos que eu procuro encorajar. Eu não sei se todos que estão me ouvindo vão lembrar, depende da sua idade. Mas na minha época, um dos desenhos que eram favoritos da minha geração era o desenho do Popeye. Eu não sei se você vai lembrar do Popeye, mas o Popeye ele era um homem natural, um homem ordinário, e ali ele tinha como seu adversário, que o desafiava, o Brutus, né? Que era bruto mesmo, era forte. E então todas as vezes que o Popeye precisava de força para encarar esse desafio com Brutus, ele fazia uma coisa: ele pegava o seu espinafre e ali ele comia. Certamente isso servia para fazer as crianças gostarem do espinafre, né? Eu gosto até hoje, certamente influenciado pelo Popeye. Mas o que mostrava aquele desenho? Toda vez que o Popeye precisava de força, ele pegava o espinafre e ele se tornava um homem extraordinário. E é isso que a palavra de Deus faz conosco. Ela nos tira o desânimo, ela nos leva a seguir avante, ela nos renova a esperança, traz alegria quando nós nos fortalecemos nela. Isso precisa ser constante. Nós precisamos desse fortalecimento diário, como todo dia. Nós precisamos do pão, do café, do almoço, da janta e de um lanche. Nós precisamos nos alimentar, nos fortalecer na palavra de Deus. Então, quando nós somos despertados, quebrantados e fortalecidos por Deus e sua palavra, o seu avivamento, sua renovação, o seu despertar, o seu acordar, o seu agir, a sua intervenção vem sobre as nossas vidas. E assim a nossa chama, ela se mantém acesa e nós prosseguimos em servir ao Senhor. E eu gostaria de concluir te encorajando lendo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, quando ele diz assim, no capítulo 4, versículo 16, 2 Coríntios, capítulo 4, 16, por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Que nós não possamos apenas cuidar do nosso homem exterior, mas como Paulo diz, ainda que esse nosso homem exterior se corrompa, contudo, que o nosso homem interior, ele possa se renovar dia a dia. Para isso nós precisamos de Deus, da ajuda de Deus, da intervenção de Deus, do agir de Deus nas nossas vidas, o seu avivamento pessoal nas nossas vidas, nos nossos corações. E isso vai vir através de um despertamento, através de um quebrantamento e através de um fortalecimento de Deus e na sua palavra. Que Deus traga esse acordar, esse despertar, esse avivamento pessoal em nossas vidas, para que ele seja contagiante para a glória do nome do nosso Deus. Que Deus te abençoe, que possamos acordar, despertar do sono e tenhamos esse avivamento pessoal, o agir de Deus, a sua intervenção nas nossas vidas e nos nossos corações. Deus abençoe você, sua família e sua casa, no nome de Jesus.